noite. Nós estamos hoje aqui apresentando o TDE 2 da disciplina de Direitos Reais da professora Fabiana Lino. Somos da turma do 5º semestre noturno. Bem, o nosso tema de hoje será sobre direitos reais de coisa alheia, que se encontra amparado no artigo 1225 do Código Civil Brasileiro. Este tema diz respeito a um conjunto de relações jurídicas cujo objeto não é a coisa própria, mas sim um bem de propriedade de outrem. Se a propriedade é um bem, um direito real, melhor dizendo, da coisa própria, os demais direitos são direitos reais em coisa alheia. Bem, cabe salientar ainda que este direito é um direito que sofre limitações e restrições. Por exemplo, no artigo 1228, vem elencando 4 poderes que o proprietário possui. Podemos dizer que o proprietário possui direitos plenos, que é o direito de usar, o direito de gozar ou fruir, o direito de dispor e o direito de reaver a coisa. No momento que esse proprietário passa a terceiro 2 destes poderes, que são os direitos de usar e o direito de gozar ou fruir, dizemos que este terceiro possui o direito real em coisa alheia, né? Porque foi dividido o poder do proprietário com aquele terceiro. Acrescentando-se ainda que este direito ele possui 3 classificações, que é o direito de gozo ou fruição, o direito de garantia e o direito de aquisição. O que compõe o direito de gozo e fruição? A superfície, as servidões prediais, o usufruto, a habitação, a concessão real de uso, a concessão especial para fins de moradia e o direito de laje. Já o direito de garantia constitui-se com o penhor, a anticrese e a hipoteca. E, por fim, o direito de aquisição, que compõe-se com o promitente comprador. Acrescentando-se ainda que a constituição de um direito real de coisa alheia é similar à constituição da propriedade. A mesma forma que a propriedade se constitui, os direitos reais em coisa alheia também, através de registro público em cartório. E a sua forma de extinção, por óbvio, não comentaremos aqui, porque será motivo de análise em um momento oportuno. Por hora é só. Muito obrigada, boa noite. Fique conosco para acompanhar o estudo deste tema tão importante. Obrigada. Dando continuidade à nossa temática sobre os direitos reais de coisas alheias, nós iremos falar sobre o direito de superfície, servidão e usufruto. Fazendo só um link com o que a nossa querida colega Elaine Liz pautou sobre o direito de propriedade, que nesse dispositivo o proprietário tem todos os poderes sobre a posse ou sobre a coisa. Já no direito de superfície, direito de servidão e usufruto, quem tem essa posse não tem todos os direitos que emandam desta coisa. Só para vocês terem uma ideia da diferenciação. Como assim? Quem tem o direito de superfície só tem o direito de usar e de fluir da coisa. Nesse dispositivo legal, nós temos 2 figuras. Primeiro, a figura do superficiário e a figura do concedente. O concedente é o proprietário do imóvel e o superficiário é aquele que aluga a superfície daquele imóvel para dar uma destinação, muitas vezes para plantação ou para construção. Em via de regra, muitas das vezes, aquela propriedade, aquele imóvel está ociosa, para não cair naquele dispositivo do artigo 5º, inciso 23, onde nos diz que a propriedade tem que ter a função social, isso já é pacificado. Muitas das vezes o proprietário ou o concedente, ele aluga aquele imóvel para a figura do superficiário
para dar uma destinação econômica. Um aspecto muito interessante é que este contrato não pode ser um contrato averbado no direito das obrigações, tem que ser um direito real, tem que ser via cartório para que tenha aquele efeito que nós chamamos de erga omnes. Uma coisa muito importante para vocês perceber é que o superficiário ele tem todo o direito de usar, de fluir daquele bem. E se tiver algum encargo, algum tributo, alguma oneração sobre aquele imóvel, quem paga nesse sentido é o superficiário não concedente. Não pode alienar, para que o efeito não seja um efeito compulsório, no sentido que uma pessoa jurídica alugue aquela superfície, não pode ser alienado. Isso é bastante importante e também não pode ser hipotecado. Dentro desse contrato, nós podemos observar que ele pode ser perdido, pode ser desfeito, pode ser exaurido. Nós temos algumas características. A primeira, a consolidação da propriedade, ou seja, o superficiário, ele compra aquela parte do concedente. Esse contrato é exaurido. O outro dispositivo é que, em uma base contratual desse direito, o concedente, em uma cláusula, diz: o superficiário não pode vender, não pode, melhor dizendo, plantar soja. O superficiário vai e planta soja. Vai haver um conflito, esse contrato também pode ser exaurido. Também nós temos o requisito que o Estado pode também comprar, pode desapropriar, melhor dizendo, aquela propriedade. Claro, tem que ser indenizado tanto o superficiário como a figura do concedente. Nesse sentido também, esse contrato pode ser exaurido. Outro direito nós chamamos de servidão, que é um direito que nós chamamos aqui duas figuras do prédio dominante sobre o prédio serviente. Em linhas gerais, para que vocês entendam, apesar de ser um assunto bastante teórico e a nossa temática, professor Alinos, não visa exaurir todo esse conteúdo, mas a questão do prédio dominante e do prédio serviente é uma questão do imóvel, onde um imóvel ele tem um direito sobre um imóvel de terceiros. Para que vocês entendam em um sentido esclarecedor e mais prático, eu tenho uma propriedade e nessa propriedade eu tenho um rebanho e eu preciso, para ter acesso a uma fonte de água, passar por uma estrada. E essa estrada está dentro de uma propriedade de terceiros. Eu posso, por via de regra de contrato, exigir que aquele imóvel me dê passagem para que eu possa levar o meu rebanho a uma fonte de água, a uma nascente. Nós temos dentro do direito de servidão vários exemplos de direito de servidão positiva, negativa, aparente, não aparente, mas é um assunto que com uma boa leitura você vai compreender. Mas em linha real, em linha geral, é um direito de um imóvel sobre o outro imóvel de ter um acesso, de ter uma passagem. Por último, nós iremos falar sobre o usufruto. Nesse sentido, o usufruto é um direito que você dá a titularidade da sua propriedade a outrem. Um exemplo prático, para que vocês percebam a diferenciação, é que eu, tendo um filho, eu pego uma propriedade minha e dou para ele gozar, ou fluir, melhor dizendo, e também usar daquela propriedade para que ele pague a sua graduação. Ele vai ter todos os direitos sobre a posse, pode até alugar, mas ele não pode hipotecar aquela propriedade porque ela está debaixo do direito do usufruto. Esse direito, ele tem que muitas das vezes é vitalício, mas não atemporal. Ele é temporal, não pode ser ad eterno. Não transfere com a morte ou a dissolução desse contrato, já quebrou a via de regra esse direito, não é transferível, também não é inalienável, para que vocês tenham
a diferenciação deste assunto. Boa noite, Pro. Boa noite, colegas. Irei dar continuidade em nosso assunto, onde irei falar um pouco sobre o uso e a habitação, né? O uso, ele encontra-se elencado no artigo 1412 do nosso Código Civil e também no 1413. No nosso 1412, ele diz que o usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos quando o exigirem, as necessidades suas e de sua família, né? Mas antes de tudo, é necessário identificar quem é o proprietário desse imóvel e quem é o usuário. O proprietário é aquele que faz a cessão real da coisa, né? E o usuário é aquele que tem o direito personalíssimo, né? O uso, ele também pode ser identificado tanto no bem imóvel quanto no bem imóvel. Lembrando que, quando se fala em um bem imóvel, obrigatoriamente é necessário lembrar-se da escritura do registro em cartório de registro civil e sem essa escritura não existirá um direito real sobre a coisa alheia, né? O direito de uso também, ele tem uma grande similaridade com o direito de usufruto, só que de uma forma mais restrita, né? É uma forma menor, e o direito de usufruto, ele é mais específico. A habitação, ela encontra-se elencada no artigo 414 do Código Civil, e ela já tem um uso mais limitado, né? Onde diz assim no texto que quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular desse direito não pode alugar nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. Existem duas espécies, né, de direito de habitação. A primeira é a habitação convencional, que é aquela que é estabelecida através de intervivos ou causa-morte, né? As intervivos é aquela em que eu passo a minha escritura dando total direito de habitar a determinada pessoa. E o causa-morte é aquela feita através de um testamento, na medida em que tenha o falecimento de alguém. A segunda habitação é a habitação legal, que ela encontra-se prevista no artigo 1831 do Código Civil, onde a sua redação diz que o cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bem, será assegurado sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Ou seja, né, A pode ser casada com B e B venha a falecer, né? A, ela tem esse direito assegurado de se manter na residência onde vivia o casal. Ou seja, como aqui diz, que o cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime, será assegurado sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança. Ou seja, ela será mantida na residência sem que lhe caiba, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança. Já o artigo 1415 do Código Civil diz que se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa, não terá de pagar aluguel a outra ou às outras, mas não as pode inibir de exercer, querendo o direito que também lhes compete de habitá-la. Voltando ao exemplo de A e B, né? Digamos que A convive com B em determinada residência, e B decide morar fora com outra mulher, digamos, e depois ele se arrepende e quer voltar para casa. A, de certa forma, ela não pode ela não pode proibir que B retorne ao seu lar,
já que B tem o mesmo direito que ela. E também, se ela continuar habitando na casa, ela também não tem direito de pagar aluguel, nem para B, que saiu de casa, e nem para qualquer outra pessoa. Irei encerrar aqui a minha participação. Espero que tenha ficado de maneira clara, que vocês possam ter entendido, né? E as próximas colegas darão continuidade no assunto. Obrigada. Penhor, hipoteca e anticreve. 3 direitos reais de garantia. Garantia do adimplemento de uma obrigação contraída pelo devedor em detrimento do credor. No penhor, o penhor está previsto no artigo 1431 do Código Civil Brasileiro. Constitui-se penhor pela transferência efetiva da posse que o devedor dá em garantia, um bem móvel. Quais são as principais características do penhor? O penhor se completa pela tradição, ou seja, há uma entrega do bem ao devedor. A hipoteca, ela ocorre quando o devedor dá ao credor em garantia um bem imóvel. Porém, não acontece a tradição, porque este bem permanece em poder do devedor. Se este não conseguir pagar a dívida, o credor poderá usar do seu direito de execução e levar o bem à asta pública para receber o seu direito, né, a sua obrigação. E nós temos também a anticreve, que é um instituto também de direito real de garantia, onde o devedor passará a posse de um bem imóvel para o credor. E, caso não haja o pagamento, o credor poderá usar os frutos deste bem para o pagamento da dívida. Percebemos assim que o credor, o bem é móvel, a hipoteca, o bem é imóvel, e a anticreve também, o bem é imóvel. Todos esses três, eles estarão ligados ao bem. Na hipoteca, o bem é indivisível. Então, se não houver pagamento do total, não haverá a extinção desse direito real de garantia. Na anticreve, quando há o pagamento, o bem volta para a posse do devedor. Assim como também no penhor, se houver o pagamento, o que for. Boa noite, colegas, tudo bem? Faço parte da equipe e meu nome é Gabriela e vou falar sobre concessão de uso especial para fim de moradia. A Lei 11.481 de 2007 surgiu devido ao Estado querer urbanizar as favelas. Então, essa concessão de uso especial só é feita em casos de prédios públicos, porque, como sabemos, os prédios públicos não podem ser usucapidos. Então, surgiu essa lei para que houvesse a urbanização das favelas. Na medida provisória 2.220, no primeiro parágrafo, fala assim: aquele que até 22 de dezembro de 2016 possuir como seu por 5 anos ininterrupto e sem oposição até 250 metros quadrados de imóvel público situado em área com características e finalidades urbanas e que utilize para sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário a qualquer título de outro móvel urbano ou rural. Ou seja, é necessário passar 5 anos ininterrupto nesse local para que você consiga a concessão especial. E o imóvel só pode ter até 250 metros quadrados. E há também a possibilidade de herança em casos do herdeiro estar presente durante esse mesmo período. No parágrafo 1º da medida provisória 2.220, diz assim:
A concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma gratuita ao homem ou à mulher ou a ambos, independentemente do estado civil. Ou seja, é gratuita e não precisa ser casado para ter direito à concessão especial. A concessão real de direito de uso é um contrato que a administração pública faz para que transfira o uso, remunerado ou não, de determinado local para que seja urbanizado, para que o local seja urbanizado. O direito real de laje, ele foi instituído pela medida provisória 759/2016, posteriormente convertida na lei número 13.465/2017, que inclui a laje no rol dos direitos reais previsto no artigo 1225 do Código Civil. Trata-se da cessão pelo proprietário de uma construção base da superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha a unidade distintiva daquela originalmente construída sobre o solo. Conforme o artigo 510-A, o direito real de laje ele consiste na possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas, situadas em uma mesma área, de maneira a permitir que o proprietário ceda a superfície de sua construção, a fim de que o terceiro edifique unidade distintiva daquela originalmente construída sobre o solo. O direito do promitente e comprador, ele é bilateral, pelo qual uma das partes, ou uma delas, compromete-se à realização de um contrato definido de compra e venda. Ou seja, ele deixa evidente que os contratantes têm vontade consciente de realizar a venda. O direito real do promitente e comprador, ele é modo derivado de aquisição da propriedade, visto a mesma ter sido transferida por vontade própria pelo titular anterior, conservando as mesmas características que possuíam anteriormente, tanto suas qualidades como quaisquer ônus que pesem sobre o imóvel, intervivos e a título singular.